Olá, tudo bem com você? Só vim avisar que essa é a parte 2 do iceberg de Angry Birds, onde iremos explorar as águas profundas do iceberg, já que na parte 1 exploramos só as águas rasas, praticamente o topo. E se você assistiu a parte 1, deve se lembrar que o Derp teve uma participação especial no vídeo, e ele vai aparecer na parte 2 também. Então, agora que eu falei isso, vamos começar o vídeo. Angry Birds Peace Treaty. Angry Birds Peace Treaty, não sei como é que se fala, se trata de uma animação live action, onde os pássaros tentam fazer um tratado de paz com os porcos. Mas obviamente acaba dando tudo errado, e por algum motivo os pássaros e porcos falam. Pássaros canônicos. Eu diria que os pássaros canônicos são os pássaros que aparecem nos jogos clássicos, ou na era Toons, já que o filme se passa em um universo alternativo. Angry Birds Space Samsung Galaxy Note Levels. Em 22 de março de 2012, Angry Birds Space foi lançado para Samsung Galaxy Note. O que destaca essa versão das outras é que nessa versão é um level exclusivo do mundo dos asteroides dourados, do qual você só pode encontrar nessa versão. Mighty Mouse. Isso se trata da versão não utilizada do Mega Águia, que ao invés de você atacar uma lata de sardinha, você atacaria um rato. Angry Birds Reloaded está recriando episódios imundos do Angry Birds Seasons e Space. Sim, isso é verdade, porque recentemente foram lançados alguns episódios de Angry Birds Seasons e alguns mundos de Angry Birds Space no Angry Birds Reloaded. Super Angry Birds. Isso se trata de quadrinhos de Angry Birds, onde pássaros e porcos são super realistas, e os quadrinhos na maioria das vezes contam a história dos Angry Birds salvando o mundo e os porcos causando desastres. Fan TV Video. Fan TV Video se trata de um canal que fazia animações 3D de Angry Birds totalmente bizarras, e sem falar que eles faziam crossovers muito sem sentidos, como Angry Birds com FNAF, Angry Birds com Minecraft, Angry Birds com Pac-Man, entre outros. Mas, infelizmente ou felizmente para alguns, esse canal parou de postar vídeos, não sei, acho que ele pegou o dinheiro que ele ganhou e saiu, sei lá. Grey Bird. Isso se trata de um dos pássaros mais misteriosos da franquia, já que ele só aparece na tela de carregamento das versões antigas de Angry Birds Classic. E não sabemos muita coisa sobre ele, mas o design dele é um pouco bizarro, não acha? Parques temáticos. Isso se trata de parques temáticos de Angry Birds que por sorte seguem abertos até o dia de hoje. Angry Birds Ace Fighter. Angry Birds Ace Fighter se trata de um jogo de avião, que lançou exclusivamente na China, mas acabou sendo cancelado. The Hunter. The Hunter é uma versão do Terence, baseado no caçador de Dráculas Van Helsing, e ele só apareceu em um evento de Angry Birds Friends. George. George se trata da versão antiga do Red, nada demais. Mapas do Jenga em Angry Birds Go e Transformers. Isso se trata de mapas de Jenga que apareciam em Angry Birds Go e Transformers, e você podia jogar neles se pagasse uma quantia em dinheiro. Angry Birds Coca-Cola. Isso se trata de um jogo promocional feito com parceria da Coca-Cola. Cinabird. Isso se trata de uma versão do Chuck que apareceu em Angry Birds Go e fazia uma homenagem ao Ayrton Senna. E agora o Terp vai fazer uma parte do iceberg. Vejo vocês daqui a pouco. Teleportation Bird. Isso se trata de uma versão alternativa do Red, que usava o capacete de teletransporte que apareceu pela sua primeira vez e última vez em Angry Birds Seasons. Seu poder era de se teleportar em um lugar para o outro. Angry Birds in Real... Meu Deus. Angry Birds in Real... Meu Deus. Angry Birds in Rivers of Aether. Isso se trata de um mod que adiciona o Red no jogo Rivers of Aether. Angry Birds in PUBG Mobile. Isso se trata que Angry Birds teve uma colaboração com o PUBG Mobile. Nele você poderia ganhar acessórios ou roupas com temática dos Angry Birds. É bem aleatório isso, mas existe. Flipnote Animations. Isso se trata dos GIFs animados em preto e branco. O mesmo som de estrela que é usado em Angry Birds Space é usado em Angry Birds Classic. Bem, antigamente o Angry Birds Classic tinha um som de estrela próprio, mas nas versões recentes eles resolveram colocar o som do Angry Birds Space, o que é uma pena. Angry Birds Jumpscare. Isso se trata de um vídeo do Reddit dando um jumpscare. Fique com o vídeo. Assustador, né? Utopia é um conceito de um fã. Isso é verdade. O mundo utopia de Angry Birds Space na verdade é um conceito de um fã.
Angry Birds The Walking Dead. Isso se trata de uma série animada de Angry Birds inspirada na série original do mesmo nome, The Walking Dead. A série conta a história do que o Red acorda em um hospital e precisa encontrar sua família. Com o passar dos episódios, várias coisas vão acontecendo. O último episódio foi o 13, e depois dele não houve mais episódios para continuar a série. É uma coisa bem triste. E por motivos desconhecidos, o criador da série deletou o canal e todos os vídeos dele, inclusive os da série animada. Atualmente você pode ver a série por uploads que as pessoas fizeram no YouTube. E se vocês quiserem também, o GuiPep, que é o dono do canal, pode fazer um vídeo sobre essa série mais detalhado. Vídeos estranhos de Angry Birds. Você já sabe que no YouTube existem muitos vídeos estranhos sobre qualquer coisa. Um bom exemplo é de Elsa, Homem-Aranha, até de FNAF tem. E Angry Birds não podia ficar de fora. Sem dúvidas, o canal que mais fazia vídeos bizarros de Angry Birds era a Fan Video TV, já que os modelos eram extremamente bizarros, e sem falar que eles faziam crossovers muito sentidos em algumas ocasiões bizarras. Angry Birds X Puzzle Dragon. Isso trata de uma colaboração de Angry Birds com Puzzle Dragon, que em Angry Birds The Epic havia um evento que você teria que enfrentar esses bichos, que não sei o que são. Se você precisar no Google, são uns bichinhos que era para ser um dragão. Eles são bem parecidos com os próprios Angry Birds, mas não é tão parecido, mas isso parece umas slimes, mas não sei o que é esse bicho. Sorvete do Red. Ok, imagine que o Red é o seu personagem favorito de Angry Birds, e você quer muito sorvete dele. Depois de tanto encher o saco de seus pais, eles finalmente compram o sorvete do Red pra você. E quando você vai abrir a embalagem, você encontra isso. Esse sorvete só passa do sorvete do McDonald's que eu já comprei. Tô zoando, esse sorvete do Bob Esponja é a coisa mais feia possível. O do Red ganha com certeza. Bem, vamos parar de falar desse assunto e é melhor a gente ir pro próximo tópico, né? Angry Birds McDonald's. Se trata de mais um jogo promocional de Angry Birds, só que dessa vez foi feito em parceria com o McDonald's. Como vocês perceberam, o McDonald's sempre gosta de fazer parcerias com muitas empresas e o Angry Birds não ficou fora dessa. E provavelmente o Angry Birds já teve... Eu acho que isso não tá no iceberg, porém eu quero falar uma coisa. Eu acho que o Angry Birds é um dos jogos com mais parceria que eu já vi, tirando o Fortnite. Porque já falamos de quantas parcerias nesse iceberg. Hummingbird. Hummingbird é um poder que apareceu pela primeira vez em Angry Birds Season. Ele é literalmente uma versão melhorada do Red. O poder dele é atacar diretamente os porcos. O conteúdo descartado de Angry Birds. E se trata do conteúdo descartado de Angry Birds. Tem muita coisa descartada de Angry Birds. Muita mesmo. Se vocês quiserem saber mais disso, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que o GuiPep fez falando sobre as coisas descartadas de Angry Birds. Outros jogos da Rovio. E se trata dos outros jogos da Rovio, que são Battle Bay, Sugar Blast, Small Toon, Murders e Fruit Nibblers. Se eu falei algum nome errado, me corrija nos comentários. Olá, voltei. Agora vamos continuar a iceberg. Matilda era originalmente verde. Sim, é verdade. Em uma postagem no Twitter do usuário Angry Birds Facts, ele disse que nos arquivos do jogo a Matilda é referida como Green Bird, ou pássaro verde em português. Sua habilidade é referida como Grenade, ou granada em português. Ou seja, a Matilda era para ser verde ao invés de branca e ao invés de atirar ovos era para atirar granadas. Icebird em Angry Birds Go. Isso se refere que o Icebird era para estar em Angry Birds Go, mas foi descartado. Não sabemos praticamente nada sobre ele, só sabemos o seu modelo 3D, o que é uma pena, porque realmente eu queria ver o Icebird em algum outro jogo, mas infelizmente só veremos ele em Angry Birds Space e Hello Weather. Sistema de upgrades. Os únicos jogos que têm um tipo de sistema de upgrade são Angry Birds Go, Angry Birds Evolution e Angry Birds Transformers. A série Slingshot Histories era para ser canônica. Sim, isso é verdade, a série Slingshot Histories era para ser canônica, mas acabou que essa ideia foi cancelada. Angry Birds and Horror of Code. Angry Birds and Horror of Code se trata de um jogo onde você precisa resolver alguns puzzles para levar o Red até um porco. Skunk Bird. Skunk Bird se trata de um pássaro que iria lançar em Angry Birds Space. Ele atacaria os porcos com seu fedor, e não sabemos onde ele iria aparecer, ou que mundo ele iria aparecer. Mas infelizmente essa ideia foi cancelada. Brincadeira, na verdade ele é um pássaro feito para ser uma piada de 1º de abril. Ele nunca existiu, mas vai que ele possa voltar como um pássaro de verdade sem ser uma piada. Angry Birds.
Angry Birds se trata de um trailer paródia para uma versão de Angry Birds Classic que tinha bostas ao invés de pássaros, e papéis higiênicos ao invés de porcos. Mas nada disso era real, porque, como eu disse, era uma paródia. Turkey. Turkey é um pássaro que apareceu em Angry Birds Evolution. Sua segunda evolução faz referência ao Coringa, e sua última evolução faz referência ao Luário. Bomba vs Índia. Bomba vs Índia é um meme sobre uma batalha do Bomba versus a Índia. Mais nada. Referências ao Mario. Há muitas referências ao Mario, como alguns torneios de Angry Birds Friends, um dos levels dos asteroides dourados do Angry Birds Space, a última evolução de Turkey, que faz referência ao Wario. E se for parar pra pensar, Angry Birds Space pode ser uma referência ao Mario Galaxy, e Angry Birds Go pode fazer referência ao Mario Kart. Angry Birds Stella foi cancelado. Sim, isso é verdade, Angry Birds Stella foi cancelado, e nunca terá um final, o que é realmente uma pena, já que eu gostava desse jogo, e ele é um dos meus favoritos. Crossovers estranhos de Angry Birds feitos por fãs. Não é uma surpresa que quem faz os crossovers mais estranhos é a FunTV Video, já que são muitos crossovers sem sentido e esquisitos. Angry Birds era para ser chamado de Depressed Birds. Em um tweet do usuário do Angry Birds Facts, ele disse que quando a ideia de Angry Birds foi apresentada a Rovio, o nome original era Depressed Birds, mas obviamente foi trocado. Hungry Birds. Ok, eu acho que essa animação é mais bizarra de Angry Birds. É mais bizarra do que as animações do FunTV Video, na minha opinião. Eu não estou brincando. E pelo que eu entendi, a animação foca nos pássaros matando os porcos porque eles estavam com fome. E parabéns, Explosh. Você criou a animação de Angry Birds mais bizarra, na minha opinião. Angry Birds National Geographic. Angry Birds National Geographic é um livro que fala sobre os pássaros que inspiraram os Angry Birds. Dorkly. Dorkly é um animador que no passado fez algumas animações de Angry Birds, como por exemplo, vou citar algumas animações que ele fez. A primeira que eu irei citar é uma animação no qual os pássaros se perguntam por que eles têm que se sacrificar para salvar os ovos, e os porcos se perguntam por que eles precisam dos ovos. A segunda que eu irei citar é uma animação onde o Red acaba fazendo uma amizade com o porco. E a terceira e última animação que eu irei citar é a que Red acaba encontrando pássaros de Tiny Wings. E ele começa a brigar com ele, falando que ele era uma cópia dele. E no final aparece a rocha de Crush the Castle, falando que Angry Birds é uma cópia dele. Angry Birds X Line Rangers. Isso se refere que Angry Birds fez uma colaboração com Line Rangers, no qual os pássaros apareciam como personagens jogáveis, e os porcos apareciam como inimigos. Plushes do Red e de um pássaro roxo bootleg. Isso se refere a esses dois plushes bootleg bem esquisitos. Red Cursed em Ace Factors. Isso se refere que o Red é meio cursed em Angry Birds Ace Factor, já que em uma das cutscenes ele acaba falando shit ou merda em português. Shigeru Miyamoto gostaria de ter criado Angry Birds. Isso mesmo que você ouviu. Shigeru Miyamoto, criador do Mario, disse que já havia jogado Angry Birds e tinha gostado muito do jogo por causa de seus controles e ideias, e gostaria de ter criado ele. Angry Birds realistas. Isso se trata dessas artes dos pássaros de Angry Birds super realistas, criadas pelo Sam Sprat, e as imagens são bastante usadas em creepypastas e memes. Angry Birds 4D. Angry Birds 4D foi um curta animado que foi apresentado pela primeira vez em um dos parques temáticos de Angry Birds, e como o nome já dizia, o curta era em 4D, e na minha opinião essa é a melhor animação oficial de Angry Birds já criada. 3 Lames Studio. 3 Lames Studio no passado já fez algumas animações esquisitas de Angry Birds, como por exemplo, essa animação onde há vários pássaros caindo do céu, por algum motivo, ou essa outra que mistura Mario com Angry Birds, e essa outra animação que mistura Homem-Aranha com Angry Birds, por algum motivo, e várias outras. Dá para fazer um vídeo inteiro falando sobre essas paródias de Angry Birds que ele fazia. Referência a Angry Birds em um episódio dos Simpsons. Isso se refere que em um dos episódios dos Simpsons podemos ver uma atração no qual faz referência a Angry Birds, e o Red é verde e os porcos são vermelhos, e acidentalmente o Red acaba indo em direção a uma construção. Speedruns de Angry Birds. Por algum motivo, speedruns de Angry Birds são mais comuns do que parece, e o truque que esses speedrunners usam é bem simples. Eles tentam atacar os pássaros o mais rápido possível. Porte de Angry Birds para o PSP. Ah, meu Deus, que é isso? Não se preocupe, é só um porte de Angry Birds para PSP. E o que destaca essa versão das outras são suas capas, já que em uma delas podemos ver os Angry Birds em uma forma 3D, e na outra podemos ver os Angry Birds com o mesmo estilo do primeiro trailer. Notem que podemos ver o Hal, Bomba, Matilda e Terence nesse estilo.
Comunidade da Miiverse. Isso se refere que em algum tempo possa ter existido uma comunidade de Angry Birds na Miiverse. E, se existiu, essa comunidade foi morta, já que a Nintendo fechou o serviço. Qual é a origem da Golden Island? Sem dúvida, a série animada de Angry Birds Stella é uma das séries que mais entregam a história de Angry Birds. Então, veremos a história da Golden Island agora. A Golden Island era uma ilha que foi habitada antigamente por uma antiga civilização de porcos, na qual adoravam os ovos dourados e sacrificavam seu rei em uma cerimônia. Mas com o passar do tempo, os porcos poderiam ter percebido o quão perigoso eram os ovos dourados. Então, eles esconderam os ovos dourados em vários lugares na ilha e protegeram eles com várias armadilhas. Mas com o passar do tempo, essa antiga civilização foi desaparecendo, sobrando só os porcos normais que vemos na série. Angry Birds Rock in Rio. Isso se trata de um torneio de Angry Birds Friends com temática de Rock in Rio. Nada demais. Angry Birds vs Cult of Name. Isso é muito esquisito. Vamos para o próximo tópico. Bad Pigs 2 antigo. A ideia antiga de Bad Pigs 2 é que eles se passariam no espaço, mas essa ideia acabou sendo descartada, então eles cancelaram o jogo. Mas, no entanto, Bad Pigs 2 acabou voltando recentemente. Stella, Nana and the Magic English Words. Isso se trata de um mangá para as crianças aprenderem inglês. Angry Birds Seasons, os sprites da versão do Chrome. Isso se refere que os sprites dos porcos de Angry Birds Seasons são os mesmos dos sprites do Angry Birds Chrome, ou seja, o primeiro design, o feio. Coisas de Plants vs Zombies na versão chinesa de Angry Birds. Isso se refere que por algum motivo encontraram nos arquivos do jogo da versão chinesa de Angry Birds Classic sprites de um zumbi e de uma planta de Plants vs Zombies. Vai saber o porquê. Angry Birds Pokémon. Um dos crossovers que os fãs de Angry Birds mais querem é ver um crossover entre Pokémon e Angry Birds. Mas infelizmente isso nunca aconteceu. Mas existem algumas fanarts de como o crossover poderia ter sido. Bombom. Bombom se trata de um personagem descartado de Angry Birds, que era para ter aparecido em Angry Birds Trilogy. Seu poder seria uma fusão do poder dos Blues e do Bomba. The Daily Angry Birds Space Guide. Quando o Angry Birds Space foi lançado, o The-Daily lançou um guia para o jogo, nomeado de The-Daily Angry Birds Space Guide. Dentro desse guia havia tutoriais de como passar dos levels, informações extras sobre o espaço e contava um pouco sobre o desenvolvimento do jogo. O tema do mod do Cap se parece um pouco com o tema do Bad Pigs. Isso se refere que o tema do mod do Cap do Friday Night Funk se parece um pouco com o tema do Bad Pigs. Angry Birds Galactus Invasion. Isso se trata de uma outra fangame de Angry Birds. Eu sinceramente não joguei ela, então se você jogou, diz aí nos comentários se é bom ou não. Angry Birds Creepypastas. Angry Birds tem muitas creepypastas, e a maioria delas são muito ruins. Mas as creepypastas que eu acho que são mais conhecidas na comunidade são as creepypastas de Dark Pig, Turnaround e Angry Birds Parasite. E falaremos mais sobre Angry Birds Parasite mais pra frente. Bowser 1, 2, 3, 4, 5. Bowser 1, 2, 3, 4, 5 é um animador que fazia animações de Jovens Titãs em ação, mas também já fez algumas animações de Angry Birds, como essa do Angry Birds no Bob Esponja. E agora o Terp vai fazer mais uma parte do iceberg, de novo. Angry Time Birds. Angry Time Birds se trata de uma animação stop motion muito sangrenta e brutal. É sério, se você é sensível, não assista essa animação. Se vocês querem saber o quão sangrenta é essa animação, eu diria que pode ser comparada com a série Happy Tree Friends. Uma curiosidade que eu acho que muita gente já sabe, eu acho que esse é o mesmo canal que fez a animação dos Simpsons, no qual tem muito gore. E não é algo que eu recomendo vocês assistirem, porque é uma coisa meio pesada. Música do boss fight antiga de Angry Birds Space. Isso se refere que Angry Birds Space era pra ter uma outra música de boss fight, mas acabou sendo descartado. Vamos colocar aqui pra vocês verem.
E se trata só de brinquedos de Angry Birds pro Burger King, nada demais. Uma parte engraçada é que eles fizeram uma parceria pro McDonald's e também fizeram pra uma Burger King, então não faz muito sentido, mas como é parceria de pouco tempo, eu acho que o Angry Birds só tá lucrando. Super Nojado Esponja. Isso se trata de uma cópia de Angry Birds muito esquisita por sinal. Essa cópia mistura Super Mario Bros com Angry Birds. E Bob Esponja também. E deu o resultado que vocês estão vendo na tela. Não é algo legal. Angry Birds Stickers. Isso se trata só de adesivos de Angry Birds, nada demais. Minigame secreto em Angry Birds Stella. Isso é uma curiosidade bem interessante. Se você ficar muito tempo parado nos créditos de Angry Birds Stella, você acaba desbloqueando um minigame no qual você tem que salvar os porcos que estão caindo com um trampolim. Aleatório. Three Big Pigs. Isso se trata de uma animação que conta a história de 3 porcos líderes de alguns países, que parece que estão falando alguma coisa para o jornal. Depois disso, do nada aparecem umas bombas com barbas e alguns pássaros do Twitter, que depois do nada começam a atacar esses 3 líderes e do nada aparece uma mega águia americana e enfim, essa animação é uma bagunça porque eu não tô entendendo mais nada. Celebridades famosas em Angry Birds. Isso se refere a que algumas celebridades aparecem em Angry Birds, como por exemplo Shakira e Slash. Isso daí você provavelmente não sabia que a Shakira estava no Angry Birds, nem eu sabia disso. Smash for Target Smash foi inspirado em Angry Birds. Nossa, que nome difícil, meu Deus do céu. Em um dos minigames do Smash Bros Ultimate, precisamos jogar bombas para destruir estruturas para ganhar pontos. Se você parar pra pensar, esse minigame se parece muito com Angry Birds, não acha? Então podemos dizer que Smash for Treasure Smash se inspirou um pouco em Angry Birds. Meu Deus do céu, que nome difícil. Patachuta e Patachu, com Angry Birds canções infantiles. Caraca, tô bem espanhol, hein? Se trata de uma animação espanhola com algumas canções infantis para crianças, nada demais. Satã em Angry Birds Evolution. Sim, isso é verdade. Tem um personagem que é o Capiroto em Angry Birds Evolution. Não é meme. Porco polvo na tela de carregamento de Angry Birds Seasons. E se trata que em uma das telas de carregamento de Angry Birds Seasons aparece um porco polvo no qual só aparece aqui. Não aparece em nenhum dos outros jogos do Angry Birds. Olá, eu voltei. Vamos continuar o iceberg. O cartão de crédito russo. Isso se refere que na Rússia há cartões de créditos personalizados com a temática do Angry Birds. Angry Birds Space Big Bomb. Angry Birds Space Big Bomb se trata de uma fangame de Angry Birds no qual precisamos proteger os pássaros de meteoros. angrybirdsgame.com. E se trata de um site no qual você pode jogar jogos de Angry Birds. Angry Birds Reading. Angry Birds Reading são músicas de Angry Birds do gênero musical Reading, e elas são muito raras. E se você não sabe o que é Reading, Reading é um gênero musical jamaicano que usa baterias e outros instrumentos. Angry Birds Call. Isso se refere a uma animação que foi apresentada no verão de 2011. Nela aparece um porco jogando um jogo. Depois que ele passa do level e vai jogar o próximo, por algum motivo ele faz uma cara de troll face. E depois disso os pássaros atacam ele e a animação se encerra. Por que os porcos explodem mas não morrem? Você já se perguntou por que os porcos explodem, mas não morrem? Bem, isso é explicado em um episódio da série Slingshot Histories, no qual um porco acaba explodindo e acaba entrando em um portal, e depois ele vai parar no lugar onde se passa a série Pigtails. Depois disso, um porco médico o chama e dá um remédio para ele, e esse remédio faz ele voltar para o mundo normal. Sons do Angry Birds no Plants vs Zombies 2 Online. Em uma das cutscenes do Plants vs Zombies 2 Online, podemos ouvir alguns sons de Angry Birds. Fiquem com o vídeo. Angry Birds Space Alien War. Isso se trata de uma fangame de Angry Birds que mistura Angry Birds Space com Angry Birds Star Wars. Regra 34. A regra 34 é uma regra da internet que diz que tudo que existe na internet terá uma versão pornô. E Angry Birds não escapou disso. E não vou mostrar imagens disso, nem mesmo censuradas, já que primeiro, o YouTube não vai gostar nem um pouco disso. E segundo, eu não quero me traumatizar, ok? Angry Birds Go Turbo Edition. Angry Birds Go Turbo Edition era uma versão de Angry Birds Go lançada em 2019. Ela tinha gráficos melhores, não tinha anúncios, os teleportes foram removidos e o Cinnabird também foi removido. Mas essa versão do Angry Birds Go foi descontinuada.
Hello Peter. Quando você entra nos arquivos do Bad Pigs, aparece uma imagem do Rei Porco, correndo atrás do Ross, dizendo Hello Peter. Ou Olá Peter em português. Isso pode fazer referência a um dos desenvolvedores do jogo, Angry Birds Halloween Adventure. Isso se refere a uma fangame de Angry Birds que tem uma temática de Halloween, e ela não tem nada a ver com Angry Birds, porque é literalmente um jogo de plataforma, no qual você pode jogar com o Red ou Ice Bird. E detalhe, eles têm pernas. Angry Birds Parasite. Angry Birds Parasite é uma creepypasta criada pelo Vagbang Leaf. Essa creepypasta conta a história de um usuário da internet, Brian 2P, que queria jogar Angry Birds, só que a Rovio tinha retirado jogos da Play Store, então ele ia abaixo Angry Birds de um link do YouTube. Quando ele entra no jogo, já dá pra ver que tem algo de errado nele, mas ele decide jogar do mesmo jeito, e uma frase que não dá pra entender nada aparece, e quando ele arrasta a tela, ela fica roxa e desaparece. Ele continua jogando o jogo, até que ele passa do primeiro level e vai para o segundo. E podemos ver que tem um porco com olhos pretos. E o Brian passa do segundo level sem precisar derrotá-lo, o que é um pouco suspeito, não acha? No terceiro level aparece 2 porcos com olhos pretos. E o Brian passa do level de novo. Só que a pontuação de um dos pássaros estava da cor verde e não da cor vermelha. No quarto level, o céu fica um pouco mais escuro e aparece vários porcos que parecem estar sendo engolidos pela escuridão. Então, Brian ataca um dos pássaros em um desses porcos, o que faz o pássaro simplesmente sumir. Então Brian simplesmente ataca o outro pássaro desviando desses porcos corrompidos, e com isso ele derrota o porco que estava sobrando e passa do level. No começo do quinto level vemos uma figura, e o que aconteceu com o pássaro que tinha sumido. E o céu agora ficou laranja. Então Brian continua jogando, até que ele passa do quinto level. No começo do sexto level aparece a mesma figura falando alguma coisa em escocês. Se traduzirmos a frase, ela diz algo errado. O Brian só havia um único pássaro, então Brian ataca seu único pássaro, e isso acontece. Uma mensagem aparece em uma língua esquisita, e se traduzirmos ela diz que o jogador só tinha 3 dias. 3 dias para fazer um pagamento de $300. Se ele não fizesse isso nesses 3 dias, todos os arquivos de seu PC seriam deletados. E que para evitar de ele fazer alguma coisa, todos os seus arquivos estavam criptografados, e que qualquer maneira de recuperá-los ia acabar com o PC. E que se ele vasculhasse no PC, ele iria encontrar como deveria ser a forma de pagamento. O Brian não entendeu nada do que a mensagem quis dizer, já que ele não sabia que língua era aquela, mas ele percebeu que todos os seus arquivos estavam inutilizáveis. Mas, felizmente, antes de dar os 3 dias citados na mensagem, ele acabou resetando o PC dele de fábrica, o que acabou salvando o PC dele. E ele acabou encontrando essa imagem na área de trabalho dele, e ele disse que achou legal. E agora o Terp irá fazer mais uma parte do iceberg, de novo. Vejo vocês na última camada do iceberg. Comic Con Terrence. Isso trata dos níveis da Comic Con Terrence de Pigs Days, no qual a maioria dos passos seriam um terrêncio. Sugar Blast é uma cópia de Angry Birds Dream Blast. Vamos ser sinceros, Sugar Blast é uma reciclagem de Angry Birds Dream Blast. Olha a imagem, é a mesma coisa. Jogos cancelados. Existem muitos mais jogos cancelados de Angry Birds. A maioria são da era do Angry Birds Toon e da era do filme. Se vocês quiserem, o GamePep pode fazer um vídeo mais detalhado sobre os jogos cancelados, porque são muitos. Red Minked Fathers Parte 3. Você já se perguntou por que um dos melhores episódios de Angry Birds Classic, o Red Minked Fathers... Mano, gente, eu não sei falar esse nome, meu Deus. Nunca teve um final? Bem, é porque o final, que seria a parte 3, foi cancelada. E podemos encontrar nos arquivos do jogo sprites de equipamentos de mergulho e porcos com roupas de mergulho e um round molhado, dando a entender que a parte 3 apresentaria água no jogo. Angry Birds, Plantas contra Zumbis, Fuera de Control. Esse trata de alguns países aqui na América Latina. Você poderia encontrar um DVD pirata de um suposto crossover de Angry Birds com Plants vs Zombies. Ou seja, você poderia encontrar esse DVD aqui no Brasil. Naquelas banquinhas que ficam vendendo DVDs, aquelas que também vendiam PlayStation 2 lá, vendiam bastante jogo, nessas mesmas. Se vocês quiserem, o GamePep pode fazer um vídeo falando sobre isso. Fanfics.
Essa é a pior parte da lista, gente. Já se preparem. Isso se trata das fanfic de Angry Birds. Sim, existe fanfic de Angry Birds. Fanfic de pássaro. Por quê? E por algum motivo, a maioria das fanfics que encontrei são sobre o relacionamento entre o Red e essa pássara branca. Artes conceituais. Existem várias artes conceituais de Angry Birds, tanto do filme quanto dos jogos. E se você não tem nada pra fazer, recomendo vê-las. São bem interessantes. Portes abandonados. Isso pode se referir aos portes de PC e de consoles, já que não recebem mais novos jogos. Angry Birds Seasons é tecnicamente a sequência de Angry Birds. Pode ser, já que Angry Birds Seasons foi o segundo jogo lançado da franquia. E se você parar para pensar, não tem tantas mecânicas novas assim que nem Angry Birds Rio ou Angry Birds Star Wars. Terêncio era para ser roxo. Pode ser, já que em uma das artes conceituais do jogo podemos ver um grande pássaro roxo, e as pessoas acham que esse pode ser a versão antiga do Terêncio, o que eu acho bem provável. Plush descartados. Isso se trata de versões antigas de plushes que foram canceladas ou descartadas por alguns motivos. Se você quer saber mais sobre esse tópico, eu fiz um vídeo completo sobre os plushes cancelados. Ficou bem legal, dá uma olhada. Penguin Slice Ice. Isso se trata dessa cópia bizarra de Angry Birds, que ao invés de pássaros tem pinguins. Site oficial de Angry Birds hackeado após vazamentos da NASA. Isso se refere que em janeiro de 2014 a NASA teve alguns dados vazados, e eles desconfiavam que algum jogo poderia ter ajudado nesses vazamentos. Alguns dias depois, o site oficial de Angry Birds foi hackeado, e acabaram trocando o nome da logo de Angry Birds para Spying Birds, ou Pássaros Espiões em português, e colocaram um símbolo da NASA, o que fez com que a NASA acreditasse que a Rovio estivesse envolvida nesses vazamentos, mas a Rovio já falou que eles não têm nenhum tipo de ligação com esses vazamentos, e que seu site só havia sido hackeado. Enfim, é uma coisa muito difícil de explicar, e se você não entendeu, eu recomendo você procurar algum artigo na internet que diz sobre isso. Angry Birds Cursed Images. E se trata de imagens bizarras de Angry Birds, e ao mesmo tempo engraçadas. Angry Birds se passa em um mundo pós-apocalíptico. Muito provavelmente não, mas não vemos nenhum humano em Angry Birds, então talvez sim? Olha, eu não sei. O que você acha? Angry Birds nunca foi divertido. Depende de pessoa para pessoa, já que algumas pessoas podem achar que o jogo não é divertido, já outras acham que o jogo é muito divertido. E agora o Terp vai fazer mais uma parte do iceberg. De novo, vejo vocês daqui a pouco. Rei Porco morre no final do episódio de Mine and Dines. Isso se refere que nas versões antigas de Angry Birds Classic, no final do episódio Mine and Dines, o Rei Porco aparece todo machucado como sempre, mas mesmo que ele estava embaixo do seu capacete de minerador, e o olho que dava pra ver estava fechado, e como não dava pra ver seu outro olho, estava aberto, já que ele estava escondido por causa do capacete. Então muitas pessoas acreditam que finalmente os pássaros haviam matado o Rei Porco, mas nas versões recentes ele está com o olho pra fora aberto, então ele não está morto. Fraldas de Angry Birds. Não me pergunte por que existe fralda de Angry Birds. Como eu já disse algumas vezes, Angry Birds existe em todo lugar. O Rei Porco era suposto para aparecer no filme de Angry Birds. Sim, isso é verdade. Enquanto o filme de Angry Birds estava em desenvolvimento, existe uma versão alternativa do filme em que o Porco Rei seria o filho de Leonardo e apareceria no filme. Mas resolveram descartar porque provavelmente não era um personagem tão importante assim. E porque ele só iria aparecer mais pro final do filme. Recomendo ver esse vídeo que está aparecendo na tela se quer saber mais informações dessa versão alternativa do filme. Angry Birds é tudo sonho? Não. Pelo amor de Deus, todo jogo é tudo sonho. Undertale é tudo sonho. Hollow Knight é tudo sonho. Minecraft é tudo sonho. Só vamos pular, vamos pro próximo tópico. Céu, Inferno dos Porcos. Não há uma informação oficial se realmente existe um inferno ou céu para os porcos, mas vimos anteriormente que eles praticamente são imortais, então provavelmente nem existe mesmo. Além do mais, um jogo infantil não colocaria coisas religiosas, eu acho que isso não faria tanto sentido. Bubbles desaparece no segundo filme. Isso pode ser realmente verdade, já que eu não me lembro de ter visto Bubbles em nenhum lugar do segundo filme. Você se lembra? Rei Porco morre no final do episódio de Angry Birds 2, The Stalker. Pode ser, já que no final do episódio podemos ouvir gritos do Porco Rei e barulhos que provavelmente podem ter sido de facadas, mas isso é muito provável que não aconteceu, mas vai saber. Anúncio polêmico de Angry Birds Evolution. Esse tópico também é meio polêmico, então vou falar. Esse trata de que um dos anúncios da Angry Birds Evolution, ele apresenta um pássaro chamado Dutch, e ele tá com
porco e um triturador. Isso causou uma polêmica estúpida que isso iria incentivar as crianças a atacar porcos ou animais trituradores para ganhar moedas. Só tá pior falar que... Isso daí só tá pior do que falar que Minecraft é um sonho. Olá, eu voltei. Vamos continuar com Iceberg. Estamos chegando no final. Angry Birds Breakfast 3. Angry Birds Breakfast 3 é o terceiro jogo da trilogia Angry Birds Breakfast. E ao contrário do Angry Birds Breakfast 1 e 2, o Angry Birds Breakfast só podia ser jogado no Flash. E devido ao encerramento do Flash em 2021, o jogo acabou se tornando uma Lost Media. Mas um ano depois, dois usuários chamados SpongeBob The Vlogger e Angry Birds Epic Dude conseguiram achar um jeito de jogar o jogo, usando um navegador chamado Basilisk. Mas infelizmente, hoje em dia o jogo vai até abrir, mas irá aparecer uma mensagem dizendo que os servidores do jogo estão inativos, mas ainda você poderá jogar o jogo usando o Flashpoint e o cache Angry Birds Neskik. Hashtag Stop Selling Data, Rovio. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre esse tópico, mas acho que talvez a Rovio pode ter sido acusada de supostamente estar vazando dados de outras empresas. Aí as pessoas resolveram criar essa hashtag. E é só o que eu acho, já que as pessoas que eu encontrei falando sobre isso são pessoas se perguntando o que é essa hashtag. Mas enfim, se alguém sabe o que isso se refere, deixe nos comentários. Os designs no filme não são canônicos. Sim, é verdade, o filme não é canônico. Big Chunks. Isso se refere a esse meme do Leonardo, nada demais. Hal morto na Poached Eggs. Isso se refere a uma animação arábica de Angry Birds, que logo no começo dela aparece por algum motivo o Hal morto. Isso obviamente é falso, mas deve ter deixado várias crianças assustadas na época, já que essa animação tem milhões de views no YouTube. A origem do Mega Águia. O Mega Águia é sem dúvida um dos personagens mais poderosos de toda a saga de Angry Birds. Mas de onde ele veio? Quem são seus pais? Por que ele só nos ajuda quando nós damos latas de sardinha? Enfim, são perguntas que provavelmente nunca serão respondidas. Angry Birds Canon Saga. Isso se trata de vários jogos dessa fangame de Angry Birds chinesa. Os humanos existem em Angry Birds? Isso é difícil de responder, já que a Rovio fala que não existem humanos em Angry Birds, mas em um background de Angry Birds Hill, os humanos aparecem. Então, eles existem? Olha, eu não sei. O que você acha? City in Danger Above. Isso se trata de um background de Angry Birds Classic, e por algum motivo várias pessoas se sentem em um espaço liminar quando jogam nas fases que aparecem nesse background. Deve ser porque ele é um pouco vazio demais? E também seu nome é bem esquisito, porque se traduzirmos, ele fica Cidade em Perigo Acima. Mas enfim, é só um background e não sei porque várias pessoas ficam fazendo teorias sobre ele. Angry Birds PETA. Angry Birds PETA é um jogo paródia que seria desenvolvido pela PETA, mas acabou que foi cancelado. E por mais que fosse um jogo feito na piada, alguns desenvolvedores que trabalharam no Angry Birds Classic estavam trabalhando nesse jogo. E o jogo haveria 4 episódios. O primeiro que se chamava Kentucky Fried Fear, e o segundo que se chamava em Hot Water, e o terceiro que se chamava Betrayal. E o último episódio que era um episódio bônus, que literalmente seria Poached Eggs, o primeiro episódio de Angry Birds original. E também o jogo estava praticamente pronto, só o terceiro episódio, Betrayal, que é impossível de passar. E teria um novo pássaro, que seria um Nugget, que iria atacar bolas de fogo nos inimigos. Tipo, mano, e só temos imagens do segundo episódio Hot Water e da tela do menu. Multiverso. Sim, Angry Birds recentemente teve um multiverso confirmado, provando de uma vez por todas que o filme não é canônico. Os pássaros mataram bilhões de porcos, muito provavelmente, já que várias pessoas já jogaram Angry Birds. Então, sim, mas esse número pode ser bem maior. O filme de Angry Birds é uma propaganda racista. Eu acho que as pessoas estão tomando muito todinho, sabe? É óbvio que não. Angry Birds Go Countdown. Angry Birds Go estava tendo muito hype quando ele foi anunciado. E para aumentar esse hype mais ainda, a Rovio fez desse jogo Angry Birds Go Countdown. Lá você poderia ver imagens exclusivas do jogo e alguns carros do jogo. Fora que também havia um cronômetro para o lançamento do jogo. Mas a Rovio retirou o jogo da Play Store e da App Store, porque Angry Birds Go já havia lançado, não tinha o porquê eles continuarem mais com esse jogo. O filme de Angry Birds é uma crise de alegoria. Vamos fingir que esse tópico nunca existiu. Hashtag Bring Back 2012 é apenas propaganda.
Sim, já que a review e a franquia de Angry Birds acabam ficando mais conhecidos com isso, Plum-Bird. E se trata desse Fanbird, não me pergunte por que ele está tão baixo no iceberg. Os pássaros causaram um futuro distópico para os porcos e para eles mesmos. Bem, essa teoria se refere que os pássaros causaram um futuro distópico para os porcos e para eles mesmos. E se você for parar para pensar, até que essa teoria faz sentido, não acha? Fangame esquisita de FNAF cancelada. Isso se refere a uma fangame de FNAF que teria os Angry Birds, mas acabou sendo cancelada bem no início, porque o criador se desmotivou e foi trabalhar em projetos melhores. Essa fangame tinha potencial. Eu sempre quis ver um Five Nights at Angry Birds. Seria interessante, mas provavelmente nunca veremos um. Ou será que não? Qual é o futuro de Angry Birds? Bem, nós já sabemos que Angry Birds Reloaded provavelmente vai receber mais mundos de Angry Birds Space, e Bad Pix 2 irá lançar globalmente em breve, e o terceiro filme de Angry Birds está em produção. Mas, e se Angry Birds Magic deixar de ser uma Lost Media? E se a FunTV Video voltar a postar vídeos? E se todos os jogos clássicos voltarem? E se Angry Birds Reloaded lançar no Android? E se... Espere. Vamos analisar tudo que vimos nas duas partes desse iceberg. E agora que você analisou todos os tópicos, irei te fazer uma pergunta. O que você acha que vai acontecer no futuro de Angry Birds? Bem, então é isso, espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo tem um trabalho enorme para ser feito, e obrigado pelos 600 inscritos. Se você gostou, se inscreva e deixe o like no vídeo, fazendo isso vocês me motivam a fazer mais vídeos. E obrigado ao página editor hoje por algumas informações e imagens, e ao usuário do Twitter do Angry Birds Facts por algumas informações e imagens. Então, meu nome é GP2010 e até a próxima. Tchau!